47, Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes e a gente vai tirar mais algumas dúvidas em relação à gripe e vacinação também da Covid aqui em São Paulo. Muitos ouvintes começaram a mandar mensagens para cá, bastante gente com dúvidas sobre o reforço da Covid, que é absolutamente natural, né? O pessoal estava fora, estava viajando, quem conseguiu desligar um pouco a cabeça também fez muito bem e agora volta, tem que ter muita informação para se cuidar e para saber como é que está a campanha de vacinação aqui em São Paulo. A gente já colocou alguns trechos da fala do Luiz Arthur Caldeira, que é diretor aqui em Vigilância de Saúde em São Paulo, no ar, e agora ele vai nos atender ao vivo para também tirar as dúvidas dos ouvintes que chegaram aqui aos montes. Doutor, obrigada por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes para conversar com o ouvinte. Uma boa tarde para o senhor. Oi, doutor. Oi, Ana. Oi, Bruna. Boa tarde a todos. Estou à disposição. Primeira coisa que eu vou te perguntar, então, doutor, em relação à procura. As pessoas estão indo aos postos? Como é que está esse começo de semana? Começo de ano, né? Dia útil aqui, o 1º de 2022, em relação à procura da vacina da gripe e também da Covid em São Paulo. Sim, a vacinação de influenza, desde quando a capital, uma semana antes do Natal, retomou a vacinação, a possibilidade de vacinação a todo paulistano que ainda não tenha se vacinado no ano de 2021, nós vacinamos cerca de 300 mil pessoas. Lembrando que a Prefeitura obteve, junto ao Instituto Butantan, 1 milhão de doses, então nós temos ainda nos estoques da cidade toda cerca de 700 mil doses disponíveis a toda a população que ainda não se vacinou em 2021, que não se vacinou em 2021 contra a influenza. Importante lembrar, quem ainda não se vacinou deve se vacinar contra a influenza, deve se proteger contra o vírus da influenza, e essa vacinação não impedirá da pessoa vir a receber uma nova vacinação quando chegar à sazonalidade por volta de março aqui na capital. Agora, é claro que quando a gente fala em 300 mil pessoas vacinadas, é um número bastante expressivo e a gente precisa levar em consideração, né, doutor Caldeira, Ana, que estamos falando dos primeiros dias do ano ainda, então muita gente e a campanha começou 2 dias antes do Natal, né? A cidade já estava mais vazia. Uma campanha que começou enquanto muita gente já estava desacelerando, deixando tudo para o ano que vem. Isso. Então, quais que são as expectativas para esta semana? Essas 700 mil doses já devem ser aplicadas nesta semana? Vocês estão otimistas em relação a isso? Ou a gente ainda deve começar uma desaceleração, começar só a partir da semana que vem, segunda quinzena de janeiro? Quais que são as expectativas de vacinação para os próximos dias? Nós temos a expectativa, sim, dessas 700 mil doses serem utilizadas ainda essa semana pelas pessoas, pelos paulistanos, que ainda não se vacinaram contra a influenza. De fato, na semana do Natal, Ano Novo, muitas pessoas foram ao interior, ao litoral, mas hoje nós já percebemos um movimento importante nas UBS, em todos os postos de vacinação, das pessoas procurando tanto por influenza, como também pela terceira dose de Covid-19, que também é muito importante que todos se protejam, né? Percebemos sim que houve uma maior procura já nesse primeiro dia aí, praticamente, né, útil aqui de janeiro, e por volta de 7, 8 dias devemos utilizar todo esse montante de dose. Para isso que estamos trabalhando, estão disponíveis para a população. Acabando as suas doses, doutora, a Prefeitura e o governo devem pedir mais para o Instituto Butantan, ou aí a gente já deve aguardar a campanha de vacinação contra a gripe, com aquela vacina já atualizada contra essa nova cepa do vírus da gripe também? Tudo vai depender do cenário epidemiológico da disseminação da doença, a influenza, da gripe na cidade, né? Neste momento, nós temos uma disseminação importante. Então, neste momento, a ideia é vacinar o maior número de pessoas possível. No entanto, daqui uma semana, 15 dias, nós reavaliaremos o cenário e se tiver terminado esse estoque e ainda estivermos com um cenário de transmissão importante de influenza, faremos sim a nova solicitação ao Instituto Butantan. Agora, doutor, tem muito ouvinte mandando mensagem para cá com dúvida, né, como a gente comentou, e tem 2 perguntas que estão sendo mais recorrentes. A primeira delas eu até falei aqui um pouco sobre isso, mas ouvir de um especialista é muito melhor. Em relação à pessoa que já está com algum sintoma, está com o nariz escorrendo um pouquinho, um incômodo na garganta, se o senhor recomenda que a pessoa mesmo assim tome a vacina ou espere. E uma outra coisa em relação à dose de reforço. Reforço que está sendo aplicado em São Paulo é apenas da Pfizer, é de outras vacinas.
Como que está funcionando agora? Perfeito. A orientação é, tendo sintomas, mesmo que os sintomas sejam aparentemente leves, deve-se procurar atendimento médico. Uma semana antes do Natal, até para poder atender de maneira melhor essa demanda, a Prefeitura abriu pontos de pronto atendimento em todas as UBSs. Todas as 469 UBSs da capital têm um fluxo especial com um clínico apenas para atender, sem necessidade, inclusive, de agendamento, os pacientes sintomáticos respiratórios. Por que essa preocupação? A preocupação é para que qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma respiratório possa, de imediato, ali próximo à sua residência, no posto de saúde do seu bairro, procurar o atendimento médico. Por que é importante? O médico vai avaliar se esses sintomas e a condição clínica do paciente, inclusive para poder medicar e tomar as medidas necessárias, solicitar os exames cabíveis a cada pessoa. Então, a orientação sempre é, teve sintomas, mesmo que leves, está com sintoma gripal, procure um serviço de saúde. Pode ser qualquer unidade pública da nossa capital ou mesmo da rede privada. O importante é, na dúvida, procure um médico. Inclusive, nessa consulta médica, o médico vai poder, com muito mais clareza, orientar se a pessoa deve vacinar-se ou não nesse momento, ou deve se protelar essa vacinação. Então, a orientação é que se procure, sim, antes, se tiver com sintoma, procure o atendimento médico. Sobre o reforço, então, que foi uma outra pergunta que os ouvintes estão mandando, doutor, porque tem ouvinte falando assim, eu tomei a minha primeira e segunda dose da Covid da Pfizer, o reforço tem sido Pfizer, eu posso tomar a Pfizer de novo? Tem alguma outra vacina sendo usada, aliás, como reforço agora em São Paulo? Explique isso pra gente também. Prioritariamente, na cidade de São Paulo, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, nós estamos ofertando desde o dia 15 de setembro, de maneira prioritária, as vacinas do laboratório Pfizer, que inclusive é o que nós temos em maior monta à disposição da população para fazer a terceira dose. No entanto, em alguma unidade, se por acaso houver a disponibilidade de uma dose de outro tipo de vacina, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca ou até mesmo o Janssen, também pode ser administrado sem qualquer problema, que inclusive é uma indicação do Programa Estadual de Imunização, que para que não haja qualquer tipo de dificuldade de vacinação a essa terceira dose, que possa sim ser disponibilizada qualquer dose que estiver disponível de qualquer laboratório. No entanto, a prioridade aqui na cidade de São Paulo, principalmente devido à quantidade disponível, é do laboratório Pfizer, a terceira dose de reforço. Entendido. E tem muitos ouvintes aqui também que relataram pra gente alguma falta ali com desabastecimento de Tamiflu, antiviral, porque é o remédio, né, usualmente ali fornecido pelos médicos, pelo sistema de saúde para tratar casos de sintomas gripais, de H1N1. E tem muita gente, né, doutor, que vai naquele doutor Google, descobre que tem que tomar esse remédio, em qualquer sintoma gripal procura uma farmácia. Ou compra por prevenção também. Vou ter em casa para o caso de precisar. Exatamente. Complicado isso. Queria que o senhor dissesse aqui, explicasse aqui para o nosso ouvinte que não é o caso, né, que todo esse remédio precisa de uma orientação médica para qualquer um que seja, mas a Prefeitura de São Paulo tem algum relato de desabastecimento do antiviral na capital? Não há relato de desabastecimento desse antiviral, que é o Zeltamivir, né, que é o popular Tamiflu. A orientação é justamente isso que vocês falaram, que procure atendimento médico. Essa medicação ela não é oferecida de maneira profilática, ou seja, de prevenção. O que previne a gripe é a vacina. Então, se as pessoas que ainda não se vacinaram estão preocupadas, que se vacinem, tanto o Covid-19 quanto a influenza. O Tamiflu, o Zeltamivir, como é o nome genérico do medicamento, ele é indicado a um grupo específico de pessoas que testaram positivo para influenza, gripe, ou que tiveram esse diagnóstico de positividade clínica feita no atendimento médico, e o médico, após atestado essa positividade, ele vai fazer a indicação àquela pessoa se é necessário ou não receber essa medicação. Não indicamos a automedicação, até porque se a pessoa toma essas medicações de maneira não criteriosa, pode inclusive oferecer certa resistência, criar uma resistência no organismo, e quando a pessoa precisar de fato desse antiviral, ele não ter o efeito, pode ser que ele não venha ter o efeito adequado para a pessoa.
Agora, doutor, uma outra coisa, só para encerrar, pelo menos da minha parte, em relação aos hospitais, né? Na semana passada a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes mesmo sobre 2 hospitais que a prefeitura havia ali colocado como referência para tratar os casos de gripe, né? E a gente já tinha uma ocupação bastante significativa nele. Me corrija se eu estiver errada, doutora. Guarapiranga e o Hospital da Brasilândia, né? Como é que está a situação desses 2? Houve um aumento, diminuição de casos? Dá uma orientação aqui para o nosso ouvinte em relação à busca por atendimento. Quem precisar especificamente para a gripe, como é que faz? Sim, além de separar esse fluxo especial em todas as UBS para atendimento de casos leves, nas emergências, os casos que necessitam de internação, em que pese ser muito menor os casos de síndrome gripal por influenza que necessitem de internação, a Prefeitura reservou o Hospital da Brasilândia, que até essa manhã estava com um cenário de cerca de 90%, e agora está com cerca de 75% de ocupação, e também foram reservados leitos em algumas áreas do Hospital Guarapiranga para que esses pacientes que porventura necessitarem de internação possam ser direcionados diretamente para esses hospitais sem que haja mesmo a necessidade de esperar em qualquer fila, regulação ou algo do gênero. Tem um fator positivo com relação a esses pacientes que precisam de internação, que a influenza, diferentemente do Covid, ela tende a evoluir de maneira mais branda, a pessoa tende a ficar menos tempo internado e melhora com mais facilidade, além de não ter maiores sequelas. Então, essa ocupação, em que pesa aí 75%, 80%, estar variando no hospital, a rotatividade desses pacientes fazem com que a situação de pressão sobre leito hospitalar não seja tão grande como o que aconteceu na época do Covid, que as pessoas ficavam muito tempo internadas, ficavam muito graves e também ficavam com sequelas que deveriam ser tratadas durante mais dias na UTI, mesmo depois de passar do tempo de virulência da Covid. Isso não acontece com a influenza. As pessoas, passando aquele momento mais agudo, logo conseguem receber a alta e, com isso, não há tanta pressão sobre esses leitos. Há uma rotatividade muito maior. Entendido. Valeu, então. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o coordenador de Vigilância em Saúde da capital, a Covisa, Luiz Arthur Caldeira. Doutor Luiz, obrigada pelos esclarecimentos aqui, por tirar a dúvida dos nossos ouvintes, falar conosco nesta segunda útil de 2022, aproveitando ainda um ótimo ano novo para o senhor. Obrigada, doutor. Obrigado. Bom ano novo para todos, com muita saúde.